Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática IJA etapa 5. Você já sabe a logística dessa aula, né? Professor, aula de revisão. Revisão de quê? Da nossa última aula, professor. Você recorda do assunto? Sistemas de equações. Método da adição, método da substituição, ou os dois. Você já escolheu o processo? Mas como é que eu quero que vocês procedam nessa aula? A gente está conversando aqui, é aula basicamente de exercitar, de tentar, professor, resolver sozinhos. Então, à medida que a gente vai apresentando as atividades para vocês, o que vocês fazem? Vocês apertam o pause, tenta resolver sozinho, aperta o play. Pode ser? Vamos ver? Aí você vai vendo se você errou, se você acertou, você vai corrigindo, ou até mesmo você pode pensar num processo diferente. Você não é obrigado a usar só método da adição, só método da substituição. Se você acha melhor a substituição, faça a substituição. Se você acha melhor o método da adição, faça o método da adição. Pode ser? Vem cá comigo, vamos iniciar a nossa aula de revisão, está aí na telinha de vocês, conteúdo, sistemas de equação do primeiro grau, método da adição, fazer uma revisão super, mega, hiper bacana com vocês aqui. E como é que a gente revisa sistemas? Exercitando, professor, não tem outro caminho. A parte teórica aqui a gente vai conversando no decorrer do desenvolvimento de cada uma das situações. Vou começar apresentando alguns exemplos. Esses aqui vocês não precisam dar o pause agora não, tá bom? Vocês acompanham os exemplos para recordar como é que se dá os processos, seja da adição, seja da substituição. Depois que você recordar tudo, depois que você esclarecer as dúvidas, a gente vai chegar nas atividades para você. Aí será o momento de você apertar o pause, tentar fazer sozinho. Finalizou, aperta o play e vê se acertou. Pode ser? Prof, olha o primeiro exemplo, professor. Vou fazer pelo método da adição. E eu queria que vocês percebessem que algumas questões, alguns sistemas, eles já vêm de uma forma, professor, que o método da adição é perfeito para a sua solução. Por quê, professor? Esse exemplo 1 é um desses casos. Eu tenho x menos y igual a 2. Eu tenho x mais y igual a 8. Eu já bati o olho nesse sistema, eu já sei que esse sistema aqui, professor, ele é ideal para ser resolvido pelo método da adição. Por quê, professor? Porque o método da adição, ele consiste em nós escolhermos uma das letras para cancelar. Como assim, professor? Ou x ou o y, professor. Escolhendo essa letra para cancelar, eu só posso cancelá-la, professor, se os coeficientes de ambas as equações forem o mesmo e com sinais opostos. Professor, pois deu certo. Porque o sinal do y ali, professor, o sinal do y das duas equações, uma é positiva, a outra é negativa. Deixa eu ampliar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 1x, eu estou botando os coeficientes, só para você lembrar, menos 1y é igual a 2, e eu tenho 1x mais 1y, que é igual a 8. Percebe comigo aqui, professor, ó, você tem 1 negativo, o senhor tem 1 positivo. Perfeito, professor. O senhor tem o mesmo coeficiente. Professor, mas eu não estava enxergando um ali não, professor. Justamente, sempre que eu não conseguir visualizar o coeficiente, que eu não estiver enxergando o coeficiente, ele é sempre 1. Ah, professor, entendi. Então, na nossa situação, aqui, já dá para aplicar, professor, direto o método da adição. Eu só traço aqui, professor. Passo o traçozinho aqui embaixo e a gente soma, professor, as duas equações. X mais x vai dar 2x, menos y mais y cancela, professor, que é igual, 2 mais 8 vai dar 10. Olha como é rápido você encontrar o valor do x. Eu simplesmente somei, por isso que o nome do método é método da adição. Professor, mas essa aí o senhor já pôde começar somando, porque o senhor já visualizou que o coeficiente do y da equação de cima e o coeficiente do y da equação de baixo eram os mesmos, correto? Corretíssimo. E se não fossem, eu iria fazer aquelas multiplicações que já já a gente vai estar fazendo com vocês.
Espera aí, professor. X mais x, 2x. O senhor cancelou o y, porque eles têm sinais opostos. 2 mais 8 dá 10, chegou nesta equação. Como é que a gente vai resolver? O 2 que está multiplicando com x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 10 dividido por 2. Professor, x é igual a 5. Foi, professor, foi rápido. Mas não acabou, professor. O senhor achou uma letra. Como é que o senhor vai achar a segunda? Gente, você vai pegar esse resultado que você encontrou e vai substituir no x, ou da equação de cima ou da equação de baixo, a que você achar melhor. Eu vou substituir nessa equação de baixo que diz para mim que x mais y é igual a 8. Se eu já sei o valor do x, professor, acabei de descobrir, eu coloco aqui, ó, vai ficar 5 mais y é igual a 8. E resolvo novamente esta equação. Pego o 5, joga para o lado do 8, ele vai passar para o lado do 8 subtraindo, vai ficar 8 menos 5, y é igual a 3. Resolvido o primeiro sistema. Qual foi o método que nós utilizamos? Nós utilizamos o método da adição, professor. Foi tranquilo? Eu achei rápido. E se eu quiser resolver, professor, pelo método da substituição? Pode? Pode sim. Quando é que eu disse para vocês que não é legal usar o método da substituição? Quando eu não tenho nenhum coeficiente 1 no meu sistema. Nesse sistema aqui, professor, nós temos x menos y igual a 2. E nós temos x mais y igual a 8. Professor, todos os coeficientes aí são 1. Então, também dá de boa o método da substituição. O que muda é o processo resolutivo. Porque no método da substituição, a gente entende de início que nós temos que isolar uma das letras. Ou eu isolo o x, ou eu isolo o y. E para isso, primeiramente, eu tenho que entender que eu vou ter que escolher uma daquelas duas equações para estar fazendo isso. Professor, vamos pegar a primeira aqui. Se nós pegarmos a primeira equação, professor, para isolar o x, pode ser o x ou o y, vou isolar o x. Eu posso dizer que o x é igual ao 2 mais o y, professor. Isolei o x, professor. Eu deixei o x sozinho no primeiro membro, deixar ele sozinho no primeiro membro é o mesmo que isolar. E passei o y para o lado do 2 somando. Eu já sei que o x vale 2 mais y. E agora, professor? O senhor pega aquele 2 mais y e substitui onde tiver o x na outra equação. Vai ficar 2 mais y, que é o valor do x, professor. Você entendeu? O valor do x aqui. 2 mais y de novo é igual a 8. Entendeu, gente? Certeza? 2 mais y mais o y, não botei, paguei sem querer, é igual a 8. Resolvendo, professor, vai ficar 2y mais y vai dar 2y, que é igual a 8. Professor, aquele 2 que está lá no comecinho vai passar para o lado do 8, subtraindo. Vai ficar 2y é igual a 8 menos 2. Resolvendo, 2y é igual a 6. Y é igual a 6 dividido por 2. Y é igual a 3. Professor, encontrei a primeira letrinha. Y é igual a 3. E agora, professor? Eu vou substituir, professor, lá onde eu isolei, professor, o comecinho. Não encontrei que o y é 3? Então, eu vou encontrar o x agora. X é igual a 2 mais o y, que é 3. Professor, o meu x vai ser igual... Veja que deu o mesmo resultado. Pelo método da adição, nós encontramos que o x era 5 e que o y era 3.
Pelo método da substituição, nós encontramos que o x é 5 e que o y é 3. Qual dos métodos você achou que teve mais conta, que deu mais trabalho? Aí você é que tem que concluir isso. Você é que tem que escolher. Você percebeu que dá o mesmo resultado? Então, você pode sempre optar em resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. Vou para o segundo exemplo, professor. Olha só aqui. A mais B igual a 10, 2A mais 4B igual a 34. Professor, método da adição, esse aí você não pode aplicar o método da adição de cara, não, direto não, professor. Não dá, não. Por que, professor, que não dá? Porque, primeiro, o senhor tem que cancelar uma letra. Se a gente for observar aqui os coeficientes, professor, nós temos 1A mais 1B é igual a 10. Embaixo, professor, o senhor tem 2A mais 4B é igual a 34. E, professor, realmente, o coeficiente do A de ambas as equações é diferente, o coeficiente do B de ambas as equações também é diferente. Então, qual foi a orientação? Primeiro, professor, se eu mesmo assim eu quero aplicar o método da adição, eu vou ter que multiplicar as duas equações. Por quais números? Professor, se aqui embaixo é 4, isso eu estou querendo cancelar o B, tá bom? Eu vou multiplicar de cima por 4. Se aqui é 1, professor, eu vou multiplicar de baixo por 1. Vai haver a necessidade de eu colocar o menos ou na frente do 4 ou na frente daquele 1, professor, que eu estou usando para multiplicar? Vai sim, professor. Sabe por quê? Porque os dois aqui são positivos, professor. Quando nós aplicamos o método da adição, a gente sabe que na hora de somar, a letra que eu quero cancelar, uma tem que estar positiva, a outra tem que estar negativa, não é verdade? Então, professor, eu poderia colocar este menos ou no 4 ou no 1, tanto faz. Ah, professor, tanto faz, tanto faz? Tanto faz. Eu posso botar no 1, se eu botar no 1, eu não boto no 4. Se eu botar no 4, eu não boto no 1. Deu para entender? Então, vamos lá, professor. Nessa situação, eu também poderia simplesmente me utilizar de uma única operação matemática. Eu poderia pegar, tentar cancelar o A, professor, dividindo a equação de baixo por menos 2. Se eu dividisse toda a equação de baixo por menos 2, ia ficar menos A, menos 2B é igual a menos 17. Ou seja, o A seria possível o seu cancelamento. Mas vamos seguir aquela regra lá. Professor, se eu vai multiplicar a de cima por 4, se eu vai multiplicar de baixo por menos 1. Professor, de onde foi que veio esse 4? De onde foi que veio este menos 1? O 4, meus amores, veio daqui, ó. O 4 veio daqui. E o 1, professor? Daqui, gente, da frente do B, ó. Professor, mas na frente do B não tem ninguém, professor. Por isso mesmo, se não tem ninguém, o número que está aqui na frente é 1, professor. Só que eu queria que vocês observassem que os dois são positivos, professor. Os dois são positivos. Então, para que haja o processo da adição, um tem que ser positivo, o outro tem que ser negativo. Por isso que eu coloquei o menos 1 ali na frente. Quando eu fizer essa multiplicação, nós vamos obter novas equações e elas vão estar no ponto, professor, da gente fazer o cancelamento lá, professor. Vai ficar 4 vezes A, vai ficar 4A, 4 vezes B vai dar 4B e 10 vezes 4 vai dar 40. Embaixo, 2A vezes menos 1 dá menos 2A. 4B vezes menos 1 vai dar menos 4B. Olha aí, ó. Ficou 4B positivo em cima, 4B negativo embaixo. E 34 vezes menos 1 dá menos 34. Vamos somar as equações. 4A menos 2A vai dar 2A. Cancela esse com esse. É igual a 40 menos 34 dá 6. Resolvendo, A é igual a 6 dividido por 2. O meu A vai ser igual
a 3. Encontrei a primeira letra. Você entendeu por que eu multipliquei por 4 lá e por que eu multipliquei por menos 1? Prof, e para achar o valor do B? Gente, eu posso escolher qualquer uma das duas equações para estar finalizando. Professor, a menorzinha ali é a primeira. A primeira lá tem A mais B é igual a 10. Ou seja, antes de eu ter multiplicado, professor, diga uma coisa, eu poderia ter substituído esse 3 nas equações que nós obtivemos após a multiplicação? Pode também. Só que é melhor você substituir lá na equação original, vai dar menos conta para você. Então, nós temos aqui que o A é 3, mais B igual a 10. O 3 vai passar para o lado 10 subtraindo. B vai dar 10 menos 3. B vai dar exatamente 7. Prof, entendi. Você fez aí a questão pelo método da adição. Há quem diga que essa daí seria melhor pelo método da substituição. Não precisaria multiplicar, porque o pessoal disse para mim, professor, eu acho o método da adição difícil porque eu tenho que ficar multiplicando. O método da substituição eu não preciso multiplicar por nada, eu preciso isolar uma letra. Eu poderia simplesmente resolver ela aí. Eu poderia simplesmente aplicar o método da substituição no sistema. Qual era mesmo o sistema? A mais B igual a 10. A mais B igual a 10. E 2A mais 4B igual a 34. 2A mais 4B igual a 34. O mesmo sistema, só que agora tentando resolver pelo método da substituição. Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado, gente. Tem equação 1, tem equação 2. Professor, a melhor que eu tenho aqui para isolar é a primeira, professor, é a menorzinha. Professor, isolo A ou B, professor? Tanto faz. Por quê? Porque tanto A quanto B tem coeficiente 1. Eu posso dizer que o A vale 10 menos B, ou eu posso dizer que o B vale 10 menos A. Eu vou isolar o B. Professor, o B, isolei, deixei ele sozinho, é 10 menos o valor do A. Está isolado o valor do B. Professor, o B, ele vale 10 menos A. Então, onde tiver o B na outra equação, eu vou ter que escrever 10 menos A. Vai ficar 2A mais 4 vezes o valor do B, que eu isolei aqui, professor, que é 10 menos A, é igual a 34. Por que o nome é método da substituição? Porque eu peguei aquele 10 menos A lá, professor, e substituí no lugar do B. Eu substituí aqui, professor, no lugar do B. Agora é só resolver a equação que resultou dessa substituição. Vai ficar, professor, 2A. Aí eu tenho que fazer a distributiva, esse vezes esse vezes esse. 4 vezes 10 vai dar 40, mais com menos dá menos, 4 vezes A, 4A igual a 34. Prof, 2A menos 4A vai dar menos 2A, mais 40 é igual a 34. Resolvendo, 40 vai passar para o lado do 34 subtraindo, menos 2A é igual a 34 menos 40, menos 2A vai ser igual a menos 6, multiplicar tudo por menos 1 para trocar o sinal, 2A é igual a 6, A é igual a 6 dividido por 2, A é igual a 3. Olhe, professor, não sei não. Não foi difícil, mas teve muita conta. Você concorda? E o jogo de sinal, que teve que ter atenção redobrada aí? Aí vocês é que tem que escolher. Professor, terminou? Quase. Achei o A. Deu 3, professor? Ó, o A deu 3. Olha o método da adição. Eu só fiz multiplicar lá, somei, já encontrei rapidinho o A. Olha o tamanho do cálculo que eu utilizei no método da adição.
Olha o tamanho do cálculo que eu já fiz no método da substituição. E olhe que eu só encontrei o A. Falta achar o B aqui, ó. Professor, B é igual a 10 menos o valor do A, que é 3. O nosso B vai valer exatamente 7. Agora sim eu terminei. De novo, compara comigo. Olha o método da adição. Olha o método da substituição. Prof, o método da adição é mais top, eu acho. E eu estou tentando convencer vocês disso. Por quê? Por conta da praticidade e do gasto que eu tenho com o tempo. Se eu sou mais rápido, professor, eu economizo tempo para as outras questões. Então, aqui é questão de treino. Para quem ainda está achando o método da substituição melhor, professor, é questão de treino para você chegar a resolver o método da adição. Agora é com você. Você vai pegar esses sistemas. Se você estiver observando a letra A, igual como eu, já sei que é perfeito para o método da adição. A letra B e a letra C, nós vamos ter que realizar pequenas multiplicações também para estar aplicando o método da adição. Tipo, prof, na letra A ali, na letra A, professor, o coeficiente do y é o mesmo, já tem sinais opostos, né, professor? Ó, já é um positivo e um negativo, ó, aqui é mais, aqui é menos, perfeito. Já nas outras, professor, não é, ó. Ó, os dois são mais. Os dois são mais, professor. Para poder aplicar, professor, o método da adição de cara, tem que ser sinais opostos e o mesmo coeficiente. Tem que ser sempre sinais opostos e o mesmo coeficiente. Tá aí, ó. Agora é o momento. Dá o pause, tenta fazer sozinho, igual como nós explicamos hoje e nas aulas anteriores, e tenta ver, depois que você finalizar, aperta o play para ver se você acertou. Prof, aqui está perfeito para aplicarmos o método da adição. Professor, sabe por quê? Aqui o senhor já pode passar o tracinho. Deixa eu só trocar a cor desse marca-texto. Pronto. Não era marca-texto, era a caneta. Se nós somarmos essas equações, nós vamos ter x mais x vai dar 2x. Esse y somado com esse y cancela, porque é como se eu estivesse somando 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0, que é igual 11 mais 3 vai dar 14. Prof, finaliza. 2x igual a 14. É a mesma coisa que 2 vezes x igual a 14. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 14 dividido por 2. X é igual a 7. Foi, professor. X igual a 7, de boa. E para achar o y, professor, pega esse 7, substitui em qualquer uma das duas equações. Qual? A que você julgar será menor, a que você julgar será mais fácil. Aqui, professor, eu acho melhor usar a primeira, que tem assim, x mais y igual a 11. Professor, o x é 7, então vai ficar 7 mais y é igual a 11. O 7 passa por... O 7 passa para o outro lado, professor. Ele vai passar subtraindo. 11 menos 7. Y vai dar igual a 4, professor. Y vai dar igual a 4. Acabou, professor? Acabou. Foi método da adição? Foi método da adição. Se eu fosse fazer ela pelo método da substituição, eu acho que dava mais trabalho. Será que não? Prof, o senhor tem aqui que x mais y é igual a 11. O senhor tem que x menos y é igual a 3. Vocês perceberam que essa daqui estava perfeita para somar, né, professor? Porque já dava para ver de cara que dava para a gente cancelar o y. Mas, vamos lá. Não percebi isso, professor. Tenho que analisar as duas equações. Se eu for fazer pelo método da substituição, se, professor, posso isolar qualquer uma das duas? Pode isolar qualquer uma das duas. Vou isolar a segunda. O pessoal diz, o professor pega só a primeira. Ó, tem o x menos y igual a 3. Vou isolar o x. Meu x é igual a 3 mais y. Tá aí, professor.
isolei o x. O x vale 3 mais y. Se eu isolei o x na segunda, eu tenho que substituir na primeira, professor. Eu tenho na primeira que x mais y é igual a 11. Se eu já sei que o x é 3 mais y, aqui, professor, é 3 mais y é igual a 11. Resolvendo, 3 mais 2y é igual a 11. O 3 ele vai passar, professor, para o lado do 11, subtraindo. Vai ficar 2y é igual a 11 menos 3. 2y é igual a 11 menos 3, professor, dá exatamente 8, né? 8, 9, 10, 11, dá 8, professor. Então, o 2 passa agora dividindo. Y é 8 dividido por 2. Y é igual a 4. Prof, deu mais trabalho. Volta lá. Olha aí, ó. Deu mais trabalho, não deu não? Prof, agora falta o x. X é igual a 3 mais o valor do y, que é 4. X é igual a 7, professor. Mesmo resultado do outro processo. Alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa? Ah, professor, não dá. Essa aqui não dá. Nessa aula, não. Mas eu posso dar o pause e rever, voltar a questão e rever a resolução novamente. Prof, e nas outras lá, professor? Letra B. Essa aqui dá de aplicar direto o método da adição? Só não dá por uma coisa. Os dois y que eu estou enxergando têm coeficientes positivos. Se fosse um positivo e um negativo, o professor ficava perfeito. Já dava para aplicar o método da adição direto. Professor, então, eu posso só multiplicar uma das equações por menos 1 para trocar esse sinal? Pode. O professor não é obrigado a multiplicar as duas equações ao mesmo tempo? Não. Tipo, professor, eu quero cancelar ali o y. Eu vou pegar aquela equação de cima e vou multiplicar ela por menos 1. Aí eu vou obter uma nova equação que eu posso somar com a de baixo. Quer ver? Vem cá. Professor, o problema aqui da aplicação do método da adição, professor, é porque o y tem o mesmo coeficiente, porém, professor, com o mesmo sinal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação de cima, vou multiplicar ela com menos 1. Por quê, professor? Ela vai virar menos x menos y é igual a menos 6. Se eu repetir a de baixo, eu tenho 2x mais y é igual a 4. Olha só como foi que ficou o coeficiente do y e o sinal. Professor, ficou um positivo e um negativo. Opa, professor, perfeito para aplicação do método da adição. Eu vou ter menos x mais 2x vai dar x positivo, professor. Menos 1 mais 2 dá 1. Fica x. Cancela esse y com esse y, ficou um positivo e um negativo, que é igual a menos 6 mais 4, dá exatamente menos 2. Viu como foi rápido? Eu fiz uma única multiplicação para fazer com que aquelas equações elas se adequassem ao processo resolutivo do método da adição. E agora, para achar o y, você pega esse x, substitui em qualquer uma das duas equações. Pode ser na de cima, pode ser na de baixo. A de cima, professor, ela é menor. Ela dá menos trabalho para a gente, professor. Então, vamos nela. X mais y não era igual a 6? O meu x eu acabei de encontrar que vale menos 2. Então, vai ficar menos 2 mais y é igual a 6. O 2 vai passar para o lado do 6 somando, professor. Y é igual a 6 mais 2. Professor, y vai dar igual a 8, professor. Y vai ser igual a 8. Entenderam aí? Y igual a 8. Tá, professor? De boa, tranquilo essa parte aí. Prof, o que a gente faz agora, professor? Já acabou aqui pelo método da adição? Resolve ela pelo método da substituição. Será que era mais fácil? X mais y é igual a 6 e 2x mais y é igual a 4. Professor, eu vou escolher a primeira aqui, ó.
para me isolar. A pessoa não precisa escrever equação 1 e equação 2 não, né? Não, é só isolar uma das letras. X é igual a 6 menos y. Está aqui, professor. Isolei o x. Substituo na outra equação, ou seja, aqui, professor, vai ficar 2 vezes o valor do x que eu isolei, que é 6 menos y, mais o y que está aqui na equação, igual a 4. Alguns alunos dizem, não, professor, eu gosto da adição, outros dizem, eu gosto da substituição. Fica a seu critério. Façamos aqui a distributiva, esse 2 multiplica com 6, esse 2 multiplica com y. 2 vezes 6 dá 12, menos 2 vezes y, 2y, mais y, igual a 4. Não é que o método da substituição seja mais difícil, ele só tem mais conta. E eu tenho que ter um pouquinho mais de atenção, professor, com os jogos de sinal, professor, justamente para não errar a equação. Aqui nós vamos ter 12 resolvendo. Menos 2y mais y vai dar menos y, é igual a 4. Continua, professor. O 12 lá vai passar para o lado do 4. Vai ficar menos y 4, menos o 12, que vai passar para o outro lado subtraindo. Menos y é igual a menos 8. Como a letrinha não pode ficar negativa, a gente se utiliza do artifício de multiplicar por menos 1 para trocar o sinal. E lembra que troca o sinal de todo mundo. O y que era negativo ficou positivo. O 8 que era negativo, ele ficou positivo. Está aí, ó. O y é igual a 8. Deu 8, professor? Deu aí, ó, no método da adição. Falta achar o x, professor. Para nós acharmos o x, eu vou pegar lá o meu ponto de partida, onde eu tinha isolado. Eu tenho que x é igual a 6 menos o valor do y, que é 8. X vai dar igual a menos 2. Resolvido o sistema. Está faltando só a letra C, professor. Para a gente finalizar aqui essa atividade, eu trouxe uma situação, problema, para vocês tentarem resolver. Prof, olha só, professor. Nessa situação aqui, dá para aplicar o método da adição direto? Também não, professor. Por quê? Pelo mesmo problema da anterior. Os dois y aqui, eles são positivos. O que é que eu posso fazer, professor? Se eu multiplicar por menos 1 qualquer uma das duas equações, esse y vai passar a ser negativo e dá para a gente aplicar o método da adição. Professor, então, eu vou multiplicar dessa vez a de baixo aqui, ó, por menos 1. O que que a gente vai ter? Vai ficar 3x mais y é igual a 5. A de baixo multiplicada por menos 1, professor, vai ficar menos 2x menos y é igual a menos 4. Quando eu multiplico por menos 1, multiplica tudo, professor. Tanto o primeiro membro quanto o segundo membro. O professor agora está só no ponto do seu somar. Vai lá. Professor, 3x menos 2x dá x. Esse y cancela com esse y. 5 menos 4 dá 1. Hoje, professor, acabou? Foi rápido, não foi? Super rápido, professor. Já ficou só no ponto. Ó, 3x menos 2x deu x, 5 menos 4 deu 1. Já achei o x. E, professor, essa foi rápido pelo método da adição. Eu acho que o da substituição aí ia dar muito mais conta, com certeza. Prof, e agora para achar o y? Eu pego esse x, professor, e substituo em qualquer uma daquelas duas equações anteriores lá. A que você achar melhor. Vamos pegar e substituir na de baixo? Nessa de baixo aqui, nós tínhamos 2x mais y é igual a 4. Se o x vale 1, professor, vai ficar 2 vezes 1 mais o y, que é o que eu quero descobrir, é igual a 4. 2 vezes 1 dá 2, mais y é igual a 4. O 2 vai passar para o lado do 4 subtraindo. Y é igual a 4 menos 2. Y é igual a 2. Prof, x igual a 1, y igual a 2. E no método da substituição, dava o mesmo resultado? O mesmo, queridos. 3x mais y igual a 5.
E, professor, 2x mais y igual a 4. Prof, isolar uma letra. Vou isolar o y, professor. Por quê? Porque tem coeficiente 1. Eu já posso dizer que o y é 5 menos 3x. Isolei o y. Isolar, deixar sozinho. O y vale 5 menos 3x. Se eu isolei na primeira equação, eu tenho que substituir na segunda. Não é verdade? É, professor. Então, se eu substituir na segunda, vai ficar como, professor? Prof, você vai substituir aqui, ó, no y. Então, eu sei que o y vale 5 menos 3x. Então, vai ficar 2x mais o y, que vale 5 menos 3x, é igual a 4. Isola, substitui. Isola, substitui. Difícil não é verdade? Prof, vai ficar, reduzindo os termos semelhantes. 2x menos 3x vai dar menos x mais 5 é igual a 4. Passo 5 para o segundo membro. Ele vai passar subtraindo. Vai ficar menos x é igual a 4 menos 5. Menos x é igual a menos 1. Professor, o x não pode ficar negativo ali não, professor. A gente pode se utilizar daquele artifíciozinho, multiplicar por menos 1 para trocar o sinal. Vai ficar x positivo é igual a 1. E aí? Achou mais fácil ou mais difícil? Eu só achei com mais conta. Não é não? Olha só, método da adição. Já encontrei o x igual a 1 rapidinho. Prof, falta o y aqui. Você vai substituir este 1. Você encontrou aqui. Então, vamos ter que y é igual a 5 menos 3 vezes 1. Professor, eu vou ter que y é igual a 5 menos 3, y é igual a 2. Resolvido o sistema. Alguma dúvida? Vocês entenderam direitinho como é que se deu o processo resolutivo? Então, vocês já entenderam também que eu posso estar me utilizando, professor, tanto do método da adição quanto do método da substituição. Para quê? Porque eu vou me deparar com esse tipo de situação, problema, onde eu vou escolher qual que é o método mais adequado para resolvê-lo. Professor, eu uso o sistema para esse tipo de problema? Sim. Vamos ver o que ele quer? Ele diz para mim que em um estacionamento há carros e motos num total de 12 veículos e 40 rodas. Quantos carros e motos há nesse estacionamento? Vamos lá. Ele está fazendo duas perguntas para a gente. Ele quer saber a quantidade de carros e a quantidade de motos que está nesse estacionamento. É aqui que a gente começa a utilizar as letrinhas para facilitar a minha vida. Eu vou dizer para você que o número de carros vai ser x. Tudo bem? É o que eu quero descobrir. Se eu resolver uma conta e descobrir o x, eu vou saber a quantidade de carros. Eu vou dizer, professor, que o número de motos é y. Beleza, professor. Já posso dizer que nesse estacionamento nós temos um total de 12 veículos. Então, eu já podia dizer que se eu juntar o tanto de carros com o tanto de motos, já dá 12. Ó, já consegui montar uma equação. Só com a primeira leitura, já consegui montar uma equação. Professor, ele disse que nesse estacionamento, além dos 12 veículos, o senhor tem um total de 40 rodas. Se eu juntar as rodas de todas as motos com as rodas de todos os veículos, vai totalizar 40. Mas eu entendo, professor, que um carro tem 4 rodas e uma moto tem apenas 2. Então, se nós estamos considerando que x é a quantidade de carros, como é que eu faria para achar a quantidade de rodas somente dos carros? Professor, a quantidade de rodas de carro é 4x, porque cada carro tem 4 rodas vezes o tanto de carros que é x. E o número de rodas de moto? Professor, vai ser 2y. Por quê? Cada moto tem 2 rodas vezes o tanto de motos que é y. Então, professor, eu já posso dizer
que x mais y é igual a 12, que é juntar a quantidade de carros mais a quantidade de motos, e 4x, que é o número de rodas de carro, mais 2y, que é o número de rodas de moto, dá igual a 40. Se eu montei esse sistema, se eu resolver esse sistema, eu vou estar achando o valor de x e eu vou estar achando o valor de y. E esse resultado vai responder ao meu problema. E professor? Sim, gente. Então, eu posso resolver esse sistema ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Passei rapidamente. Professor, vamos lá. Pelo método da adição, professor, não dá para resolver direto. Por quê, professor? Prof, porque os coeficientes das letras não são os mesmos. Professor, tipo assim, eu poderia simplesmente pegar a equação de cima e multiplicar só ela por menos 2. Por quê, professor? Para fazer o y ficar também igual ao de baixo e com sinal negativo. Professor, o que ia acontecer aqui? Do x vezes o menos 2 ia dar menos 2x, menos 2y é igual a menos 24. Todo mundo multiplica com menos 2. Repetindo a de baixo, 4x mais 2y é igual a 40. Prof, dá para cancelar. Menos 2x mais 4x dá 2x. Esse cancela com esse, que é igual a menos 24 mais 40 dá 16. Resolvendo, x é igual a 16 por 2, x é igual a 8. Professor, nesse estacionamento tem 8 carros. Está vendo a função do sistema? Professor, pega qualquer uma das equações para achar o y. Vou pegar a primeira. X mais y é igual a 12. Se eu sei que o x é 8, vai ficar 8 mais y igual a 12. O 8 vai passar subtraindo. 12 menos 8. Y é igual a 4. Foi, professor? Nesse estacionamento, há 8 carros e 4 motos. Meus amores, o processo resolutivo vai sempre ficar a seu critério. Se você ainda está sentindo um pouquinho de dificuldade, qual que é a orientação? A orientação é só você treinar. Dá o pause, assiste de novo a aula que vai dar super certo. No mais, agradecer aqui a presença de todos, desejar a vocês aquele boa noite, fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.